Olá, o Márcio Nunes, novo diretor da Polícia Federal, acaba de trocar o delegado encarregado dos inquéritos do Bolsonaro e de outros políticos encalacrados na polícia. Este é o assunto principal do vídeo desta quinta-feira, dia 17 de março de 2022, dando assim, digamos, o pontapé inicial para as providências tomadas pelo desgoverno Bolsonaro para ter controle de órgãos policiais e outros no ano eleitoral, o ano também das bondades, né? Eu venho aqui mais uma vez agradecer a sua presença entre os 319 mil inscritos no canal José Neumann de Pinto no YouTube, comemorando a sua perseverança e também lamentando a perseverança do Bolsonaro em assumir e apertar cada vez mais o controle sobre os órgãos de investigação, seja policiais, sejam financeiros, né? O Márcio Nunes, que é o recente novo diretor da Polícia Federal, no lugar de Paulo Maiorino, que já foi colocado por pressão do Bolsonaro junto ao seu amigo do peito, ministro da Justiça, Anderson Torres, já trocou o Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, exonerado do comando da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, substituindo-o por Caio Peltrin, que chefiava a Polícia Federal no Ceará. Dentro desse subtítulo corrupção, estão os membros da família Bolsonaro, incluindo o presidente Jair e dos seus filhos adultos, pelo menos o Flávio e o Carlos. Ficam faltando aí o Eduardo e o Jair Renan, que também já está entrando nesses inquéritos aí. Agora, eu quero saber o seguinte: isso não chama a atenção do ministro Alexandre de Moraes? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vive aí, não termina nunca, uma investigação sobre a intervenção política de Bolsonaro na Polícia Federal. Foi uma denúncia feita por Sérgio Moro, quando saiu do Ministério da Justiça. O Sérgio Moro também está investigado graças à ação governista, presidencialista, bolsonarista do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas o presidente Bolsonaro não dá a mínima, troca o que quer. Trocou o ministro da Justiça, também trocou várias vezes o diretor da Polícia Federal e agora está trocando, através do diretor da Polícia Federal, aquele delegado que não está satisfazendo da forma como ele acha que deve ser blindado nos processos de órgãos do Estado e não do governo. Mas não é só isso que o Bolsonaro está agindo de forma interventora, não. O jornalista e escritor Merval Pereira, na sua coluna no jornal O Globo, mostra claramente, num artigo muito bem feito, como é que o Bolsonaro age imitando presidentes anteriores e confirmando uma estatística de que os gastos estatais com projetos sociais aumentam nos anos eleitorais. O caso do Bolsa Família, que agora é substituído pelo Auxílio Brasil, né? E também PIS, COFINS e a famosa antecipação do 13º salário dos aposentados. Esses atos pré-eleitorais são chamados de pacotes de bondades. Bondades para a compra descarada com dinheiro público de votos dos eleitores mais pobres que dependem desesperadamente do Estado para comer. Não do contribuinte em geral, que é quem paga essa conta. Ou seja, na verdade, no fundo, lá no fundo, quem paga a compra dos votos governistas às vésperas das eleições não há o desgoverno Bolsonaro,
nem eram os desgovernos anteriores, mas sim o coitado chamado de contribuinte. No caso não é contribuinte, é pagador de impostos mesmo. Meus amigos, então, o Tesouro Nacional é usado para influir no resultado eleitoral e isso aí não é democrático. A democracia do Brasil é uma democracia à custa de compra com voto com dinheiro público. Bom, dentro desse pacote de bondades está a questão do preço dos combustíveis derivados de petróleo nas bombas de gasolina e nos postos de distribuição de gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP, o botijão de gás. A intervenção do Bolsonaro é nítida lá na Petrobras, mas ele está agora insistindo para se livrar do presidente que ele pôs lá, o general Silvio Luna. O general Silvio Luna tem resistido às suas investidas, mas vai cair, porque... Bom, mas também o general Silvio Luna, eu já falei aqui um dia desse, botou 1,5 milhão, aliás, está sugerindo aos acionistas que paguem 13 milhões de reais aos diretores de bônus, e nesses 13 milhões está 1,5 milhão para o bolso dele. Se isso passar, ele vai ter uma demissão bastante produtiva do ponto de vista financeiro, né? Nada como ser um general e estar na lista dos protegidos do Bolsonaro. Por falar em protegido do Bolsonaro, temos um no exterior, Vladimir Putin. Nós sabemos que à véspera da invasão, exatamente à véspera da invasão, o presidente brasileiro foi bater em Moscou para declarar solidariedade à Rússia de Vladimir Putin na, então, discussão belicosa, mas não ainda em guerra, da época, né, sobre a invasão possível que terminou acontecendo da Ucrânia. O Putin anda bastante raivoso e está prometendo agora cuspir os seus adversários, que chama de inimigos, como moscas. Sim, como moscas, é o que ele disse, literalmente. E também está sinalizando ameaças aos opositores internos, os russos, que não concordam com sua invasão, que ele não quer nem que chame de guerra, né? Repressão interna prevista lá na Rússia, o que não é novidade. Bom, nós já criticamos de forma muito acerba a adesão do Geraldo Alckmin ao PT para entrar na chapa como vice-presidente do Lula. Isso está produzindo resultados nas pesquisas pré-eleitorais. O estado de São Paulo tem uma pesquisa da Quest Genial, divulgada com Haddad, o candidato de Lula e do PT, com 24%, França, petista fantasiado de socialista, Márcio França, também chamado de Márcio Cuba, com 18%, o candidato de Bolsonaro tem 9%, e Boulos, o candidato da esquerda não petista, 7%. Eu convido você a acessar www.neumann, com 2 N, 3 N's, aliás, como eu disse o Ariano Suassuna, neumann.com, que é o meu site Estação José Neumann e Pinto, e lá no blog tem um artigo novo meu sobre esse episódio grotesco da tentativa de censurar uma comédia que ninguém estava querendo ver, mas agora está vendo por curiosidade, chamada Como se tornar o pior aluno da classe, e feita a partir de um livro estrelada por Danilo Gentili e por Fábio Pochá, e que terminou num aumento de faixa etária, de 14 para 18 anos. E eu digo no meu artigo, publicado nesse site, no blog do site, que dizendo que a covardia bolsonarista tem 2 direções e 2 situações. Ele tenta censurar de forma covarde e brutal, como sempre. Como não deu certo porque levou muita
Surriu, o pessoal ligado a ele da área jurídica deve ter avisado que é mesmo anticonstitucional, e aí aumentou a faixa etária de 14 anos, que é vigente desde 2017, ou seja, há 7 anos, né? Há 5 anos, desculpe, para 18. Eu quero convidar você para assistir hoje, às 5 horas da tarde, no canal de Felipe Moura Brasil, o nosso programa da parceria dele comigo, chamado Quinta às 5. Olha, é um momento que está fazendo cada vez mais sucesso, com mais visualizações no YouTube. Eu também mantenho o convite para acompanhar aqui a entrevista brilhante que o ex-chanceler Celso Laffer deu no canal José Neumann de Pinto, propriamente dito, e a aula de poesia que nos foi dada pelo gaúcho Carlos Nejar, poeta maior, que lançou um romance espetacular. Eu quero ressaltar que, em relação ao Felipe, eu estou reproduzindo no resumo aqui, do texto de resumo aqui deste vídeo, o link para acessar o programa dele, pontualmente às 5. Na semana passada, eu peço desculpa, eu fui responsável, por causa do incidente que eu tive, por 10 minutos de atraso na entrada no ar. Mas hoje estaremos aqui firmes, eu já estou de volta a casa e vamos mandar bala, você vai ver, mandar brasa, como se dizia no tempo que o Roberto Carlos era o rei da juventude. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.